Seja bem-vindo ao episódio 3 de Relatos de Nossos Inscritos. Para atender aos seus pedidos, vamos contar aqui as suas histórias. É difícil conviver com esse dom. Na última quinta-feira, eu estava na igreja e vi uma senhora com 2 crianças. A senhora parecia ansiosa, acho que ela queria entrar. Mas apareceu junto a ela um ser esquisito, parecia nu e com o corpo como se estivesse decomposto. A boca do ser era desfigurada e não havia quase olhos nem nariz. Ela gritava com aquela senhora que não ouvia, mas mesmo assim, pelo seu comportamento, parecia que o sentia. "Saia daí, não quero você. Vamos embora, vamos", gritava aquele ser estranho. E da boca dele saíam dentes e terra. Eu estava em frente à porta e tentava inutilmente não fazer contato visual. E assim a senhora se foi. Quando cheguei em casa, dei janta para o marido e as crianças e tentei esquecer aquele episódio. Mais tarde, acordei com uma sensação ruim. Olhei para o relógio e eram 15 para as 3 da manhã. Me levantei e fui para o banheiro lavar o meu rosto. E para minha sorte, aquela coisa estava em pé ali do meu lado, junto à pia do banheiro, me observando. O seu semblante nem de longe parecia um ser humano. Tinha um hálito febril e parecia estar com muita sede, e tentando esboçar um sorriso, deixando cair dos cantos da boca terra preta com pedaços de dentes. Tentei manter a calma, para que aquilo não se agitasse. Mesmo assim, ele começou a gritar e praguejar, dizendo: "Ela não voltará àquela casa." Meu Deus, aquilo era magro, não tinha nada naquele corpo, semidecomposto, que lembraria um homem ou uma mulher. Andei lentamente até a cozinha, pedi ao meu marido a minha Bíblia e li o Salmo 91. Pedi a Deus força para aquilo sair da minha casa, e do nada vieram uns caras enormes e levaram aquilo embora, enquanto eu continuava a praguejar, cuspindo terra e dentes. Há muito tempo acontecia muita briga aqui em casa. Meu pai vivia batendo na minha mãe. Meu irmão vivia rezando para que meu pai parasse com isso. Até que um dia ele fez algo que não poderia fazer. Foi onde tudo começou. Eu não sabia disso. Quem me contou foi minha irmã mais velha. Meu irmão tinha feito um pacto com o demônio para que meu pai parasse de bater na minha mãe. Mas como todos vocês já sabem, ele sempre vai querer algo. Meu irmão começou a ser perturbado todas as noites e chegou a ser possuído. Quem conseguiu salvá-lo foi meu pai. Mas meu irmão disse que chegou a ir para o inferno. Diz ele que pediu a Deus uma segunda chance e conseguiu retornar ao seu corpo. Minha mãe levou meu irmão para uma igreja e lá ele se confessou para um padre que rezou com ele. Uma semana depois, ficamos sabendo que o padre que rezou no meu irmão tinha morrido. Passou um tempo e minha irmã, que era mais próxima a ele, começou a ser perturbada também. Ela é médium. Todas as noites, ela via um homem no quarto dela. Foi quando eu vi pela primeira vez minha irmã ser possuída. Aquilo me deixou com medo. Aquelas 2 vozes saindo dela, falando que ia pegar a alma do meu irmão. Meu pai chegou a tempo. Tudo ficou calmo por um bom tempo até que eu completei meus 18 anos. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu comecei a pesquisa sobre eles aqui mesmo no YouTube. Tinha um vídeo que já foi tirado, e no título: "Não assista esse vídeo se você tem capacidade de ver espíritos." Como sou curioso demais, fui ver. Foi aí que tudo começou a acontecer comigo, e comecei a ver vultos de manhã, de tarde e até de noite sem parar. Comecei a escutar vozes quando eu ia dormir, sempre me acordava às 3 horas, e isso me dava raiva. Até que um certo dia, uns amigos da minha mãe que são da igreja vieram visitá-la. Senti raiva e não queria conversar com eles. Fui para a escola, mas não prestava atenção na aula. Fui buscar minha irmã quando senti algo me seguindo e senti um peso nas minhas costas. Quando eu cheguei em casa, meus olhos estavam vermelhos. Me deitei para dormir e tudo estava girando. Foi quando o apaguei. No outro dia, minha mãe falou que eu tinha sido possuído, que meu corpo estava se entortando. Já estou com 22 anos e ainda consigo ver e sentir eles. Em uma certa noite, enquanto eu dormia, escutei uma voz pedindo para eu matar toda a minha família. Quando acordei, estava na cozinha com uma faca na mão, ainda de noite. Fui para o quarto e me deitei, tranquei a porta para não fazer nada.
Quando amanheceu, falei para o meu pai e ele rezou em casa. Tudo ficou calmo por um tempo, mas ainda consigo ver e senti-los, como se isso não tivesse um fim. Eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos de idade. Eu estava jogando no computador da minha tia e estava sozinho. Quando olhei para o espelho no fim do corredor, vi uma coisa que me deu o maior susto da minha vida. De repente, eu olhei para o espelho e vi uma criança correndo. Eu podia jurar que não era eu, pois eu estava sentado numa cadeira e também estava sozinho. Depois que eu vi isso, corri para baixo. Não contei para minha tia, porque ela não é do tipo de pessoa que acredita nessas coisas. Não acredito em fantasmas, demônios, monstros e coisas assim. Por causa disso, morro de medo de ficar sozinho à noite até hoje. Meu nome é Moisés e sou do interior de São Paulo, cidade pequena. Quero contar o fato que aconteceu comigo uns tempos atrás. Era de noite e eu estava jogando no meu computador até tarde, como faço todas as noites. Eu não sei o que aconteceu, mas quando parei de jogar, comecei a escutar sussurros bem leves e lentos. Parecia ser uma voz de mulher, mas achei que era coisa da minha cabeça. Decidi ir tomar uma água na cozinha e ir dormir, visto que já era 3h29 no relógio. A caminho da cozinha, passo por um corredor onde tem quadros antigos da época de fazenda da minha mãe, de familiares falecidos. O tempo todo me senti observado, mas enfim, abaixei a cabeça e tomei água. Voltei ao quarto. Visto que estava calor, eu não tenho ar-condicionado e ventilador. Pensei em abrir a janela para correr um vento e conseguir dormir melhor. Que decisão louca, estava quase dormindo quando escutei meu nome. Fiquei muito assustado e não conseguia me mover. Foi aí que olhei para a janela e vi um semblante de uma mulher toda de branco olhando fixamente para mim. Me arrepiei de uma maneira e senti medo como nunca antes. Na hora pensei, meu Jesus Cristo. E então, o semblante da mulher sumiu e consegui me mover novamente. Me levantei e eu fui com calma, tremendo, fechar a janela. Com dificuldade e medo, fechei, voltei aos pés da cama e fiz uma oração antes de dormir. Até hoje, nunca mais durmo com a janela aberta. Pode estar o tempo que for, jamais. Quando era um adolescente, participei de um grupo de evangelismo, numa cidade do interior de Minas. Chegando lá, dormimos num teatro e todas as noites ouvimos alguém cantando ópera. Eu e um amigo resolvemos investigar. Atravessamos um longo corredor, e ao abrir a porta que leva ao palco, o canto parou. Ao virar para retornar ao dormitório, vi um vestido entrar na parede. Meu susto foi tão grande que perdi a fala por 2 horas, e meu amigo caiu em febre. Hoje em dia, escuto ópera de vez em quando.